Eu tenho lá em casa, na minha estante, um livro que se chama Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. E é interessante que Jesus, a psicologia, estuda o comportamento das pessoas. Jesus está aqui com seus discípulos, exatamente observando o comportamento de cada um deles. E o comportamento que ele está vendo nos seus discípulos é um comportamento de preocupação. Queridos, o ano está começando agora e não é justo que nós iniciemos o nosso ano de 2011 com o nosso coração conturbado, com o nosso coração preocupado, com o nosso coração triste ou com o nosso coração amargurado. Mas Jesus está recomendando aqui o seguinte aos seus discípulos: eu quero que vocês façam o seguinte: não se turbe o vosso coração. Este é o comportamento que ele estava vendo dos seus discípulos, pessoas ansiosas, pessoas sem possibilidade de saber o que ia acontecer no amanhã. E Jesus estava ali com os seus discípulos, ministrando, ensinando, mas eles estavam incrédulos na sua maneira de viver. Quantas e quantas pessoas que vivem nos nossos dias e que nós conhecemos e são incrédulas na sua maneira de viver, são incrédulas na sua maneira de pensar, são incrédulas na sua maneira de viver com o Senhor. E Jesus encoraja os seus discípulos a crer neles. Amém. Se você estiver com o seu coração conturbado, se você estiver com o coração entristecido, se você estiver com o seu coração preocupado, o que a Bíblia recomenda é o seguinte: creia em mim. É o que Jesus disse: creia em mim. Não creia na instituição, não creia nas pessoas, não creia nas palavras. Não sejamos levados pelo vento, como uma jangada é levada somente quando tem vento, ou como uma pipa que só sobe se o vento soprar. Mas vamos ser levados em 2011 por esta palavra de Deus, pela palavra de Jesus, a palavra que eu vou acreditar e falar dela. E Jesus então chama os seus discípulos e fala sobre a verdade, fala sobre o caminho, fala sobre os motivos de um coração conturbado. Será que eu sou perdoado? São estes motivos que perturbam o nosso coração muitas vezes. Será que eu recebi de Deus o perdão? Será que eu sou salvo em Jesus Cristo? Eu estou no caminho certo? Será que eu adoro ao Deus verdadeiro? Será que eu estou indo na igreja certa? Eu estou fazendo bem à minha família? Essas coisas começam a nos perturbar. E o meu emprego, e as minhas finanças, e o meu futuro, e a minha proposta, e o medo da morte, e o medo de não chegar lá, o medo da enfermidade, o medo de ir para o hospital. Mas será que eu vou conseguir o que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O culto não terminou ainda. Muito bem, queridos. Olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Creiam em mim. Esta é a afirmação que Deus está fazendo, que Jesus está fazendo. Mas olha, para que nós possamos estar com o nosso coração tranquilo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 motivos pelos quais o nosso coração não deve estar perturbado. 3, só 3. E o primeiro motivo que nós devemos ter para não ter um coração perturbado, ou para ter um coração tranquilo, a primeira delas é crer. Acredite, crer em Jesus. Ninguém gosta de despedida, não é verdade? Eu realmente não gosto de despedir de ninguém. Também é muito triste despedidas, mesmo que seja por um período curto de tempo, ou por pequeno tempo, e muitas vezes despedidas mais longas. Jesus está afirmando aqui que Ele vai, mas Ele volta. Porque quando você se despede de uma pessoa, e ela diz: eu não volto mais, é muito diferente daquele que diz: eu vou, mas eu volto. Eu vou por um período de tempo, mas eu volto. Mas eu também quero que vocês não fiquem preocupados, porque eu indo, eu não vou deixar vocês sozinhos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou, mas eu vou deixar com vocês uma pessoa da mesma essência, uma pessoa com o mesmo poder, uma pessoa com a mesma autoridade, uma pessoa com o mesmo amor, uma pessoa que sou eu mesmo. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus.
Olha só, Jesus foi, mas deixou o seu Santo Espírito como consolador. Os discípulos não se conformavam com a ideia de alguém trair a sua confiança e que Jesus ia morrer. Jesus intervém e diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Mas, queridos, como é que os discípulos iam crer em Jesus? Vejam só, Jesus que estava sendo ameaçado de ser levado à corte, Jesus que era um homem desprezado, Jesus que era um homem perseguido, como é que os discípulos iam encontrar força para seguir este Messias? Um homem desprezado pelos religiosos, que tinha a ameaça de ser crucificado. Para seguir a Jesus, meus irmãos, amigos, meus ouvintes, para seguir a Jesus nós precisamos ter no nosso coração uma fé tipo fé de Abraão. Precisamos ter uma fé com confiança nesse Deus todo-poderoso. Ele diz: não se turbe o vosso coração. E sabe qual foi a fé de Abraão? A fé de Abraão foi o seguinte: contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda a esperança, em esperança creu. Queridos, contra todo desespero, contra toda perturbação, eu recomendo o seguinte: creia, acredite, conte com Ele. Diz as Escrituras que, tomando assim como Pai de muitas nações, sempre sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Olha só, pois já contava com cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. 100 anos de idade, o ventre de Sara sem vigor, já no fim da vida. Mas olha o que diz as Escrituras: assim mesmo, Abraão não duvidou. Queridos, mesmo assim Abraão não duvidou. Como é que está a sua fé para 2011? Você é vacilante ou é confiante? Você confia ou apenas pensa que confia? Você confia para valer. Confia para valer. Olha Abraão, com 100 anos, mesmo assim não duvidou. Contra toda a esperança, em esperança confiou. Isso é fé. Como eu gostaria que a igreja em 2011 tomasse essa decisão. Olha, em 2011 eu quero que Deus me abençoe em toda a minha vida, independente das circunstâncias.